Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de História da Comunicação sobre os temas 6 e 7. Bem, muito bem, espero que vocês tenham visto lá a vista de prova, né, que já está no AVA, e que vocês estejam acompanhando aí as atividades, né? Só um aviso antes para quem ainda não recebeu as notas de AV1, as notas estão sendo lançadas. Em alguns casos as turmas já foram lançadas, né, as notas já foram lançadas, mas alguns alunos, algumas alunas ainda não tiveram suas notas lançadas. O que acontece? Como eu já expliquei para algumas pessoas, já falei anteriormente, as notas estão sendo as provas, perdão, estão sendo corrigidas em ordem de chegada. O que quer dizer que pessoas que me mandaram um segundo ou um terceiro e-mail por cima do e-mail original, o que a caixa de entrada do Outlook faz? Leva todas as mensagens, agrupa para o final da fila, né? Então, ao longo dessa semana, eu vou chegar na prova de todo mundo e vou lançar todas as notas até sexta-feira. Então, não entre em pânico. Esse vídeo aqui, que vai sem edição também, né? Acho que vocês já sabem que os meus vídeos vão bem crus. Eu quero falar um pouquinho sobre o tema 6 e o tema 7, né? Como eu tinha comentado. É importante para vocês fazerem as atividades, né? Mas, além disso, é importante para vocês compreenderem melhor o material que vocês têm acesso lá no AVA, né, os textos, sobretudo que estão apontados como textos obrigatórios, são aqueles que vão ser cobrados também na AV2 e na AV3, assim como foram os textos também da AV1. Né? Muito bem, nessa segunda metade do curso, a gente começa falando de mídia de massa ou comunicação de massa. Né? O que é isso? O que é uma comunicação de massa? Em geral, a gente usa esse termo, mídia de massa ou comunicação de massa, para se referir a um fenômeno que consiste basicamente no quê? Existe um emissor e vários receptores, ou seja, alguém, um único ponto, emite uma mensagem e vários pontos vão receber essa mesma mensagem. Né? Então a mídia de massa ela vai se caracterizar por isso, sobretudo os meios de comunicação que atingem ao mesmo tempo uma parcela muito grande da sociedade. E que meios de comunicação são esses? Basicamente, a imprensa, através de jornais e revistas, como vocês viram no tema 6, e também rádio e televisão, que também atingem um número muito grande de pessoas ao mesmo tempo, ou seja, uma única emissão, várias pessoas recebendo essa mensagem. Essas mídias de massa, ou a mídia de massa, ela tem início aí no século XIX, sobretudo, né? Em meados para o final do século XIX, quando a gente vê aí a chamada Segunda Revolução Industrial. Por quê? Pela primeira vez, aí, a partir de 1850, 1860, a gente vai ter na Europa, em outros lugares, uma mudança demográfica, ou seja, uma mudança na população. A maior parte da população começa a se tornar agora uma população urbana, não mais uma população rural. E essa população urbana, ela tem novos hábitos, ela vive aglomerada. Né? Em geral, você tem um aumento no nível de alfabetização da população e você tem uma transformação nas técnicas industriais. E isso atinge a própria imprensa. Se vocês se lembram, quando nós falamos da prensa de Gutenberg, e se vocês viram os esquemas, os desenhos, era uma produção de escritos ainda que mais eficiente do que a cópia manuscrita, era um processo ainda muito artesanal. Né? Para você produzir um texto, uma cópia de um texto, você tinha que ir lá, preparar o papel, colocar na máquina, ir lá manualmente, prensar a tinta, né, os tipos no papel para fazer uma página. É claro que é muito mais rápido do que escrever
texto a texto manualmente. Só que um avanço, de fato, nesse meio de comunicação impressa, no escrito impresso, vai acontecer no século XIX, quando a imprensa vai ser industrializada. Aí você vai ter as grandes gráficas, as grandes prensas industriais, que são capazes de produzir muitas cópias muito rapidamente de um mesmo texto. Então você pode ter, por exemplo, jornais diários, imprimir milhares de exemplares por dia de um mesmo texto para ser lido, ser descartado e no dia seguinte tem um outro texto. Isso você só tem aí por volta do século XIX, né, como uma prática usual, sobretudo a partir de 1850, 1860. Então, a partir daí você tem o primeiro meio de comunicação de massa. Posteriormente, nós vamos ver surgindo outros, né, como rádio, a televisão, mas a gente vai falar disso mais para frente. No texto que vocês têm aí, como leitura básica, no tema 7, sobre imprensa, a gente não fala de imprensa mundial, mas a gente fala sobretudo da imprensa escrita no Brasil, né? E a imprensa escrita no Brasil tem uma certa peculiaridade, né? Por quê? Bem, primeiro porque a imprensa, ou seja, a publicação de jornais, de livros ou revistas, tem início no Brasil só a partir de 1808. Ou seja, aquela técnica desenvolvida por Gutenberg lá no século XV, nos anos 1440, 1450, isso a gente não tem no Brasil até 1808. Né? Por quê? Primeiro porque o Brasil começa a ser colonizado por europeus só na virada do século XV para o século XVI, né? A descoberta do Brasil, descoberta entre aspas, lá pelos portugueses em 1500. De 1500 até 1822, o Brasil não era um país independente, não era uma nação independente, era uma colônia de Portugal, né? E durante a maior parte desse tempo, Portugal manteve uma política em relação ao Brasil e suas outras colônias pelo mundo também. O Brasil não era a única colônia portuguesa, havia colônias na África, na Ásia, né, em várias outras regiões do mundo. Portugal proibia a existência de tipografias, de prensas nas suas colônias. Então, Portugal tentava o tempo inteiro controlar a circulação de escritos, porque existia um certo medo de que essas regiões começassem a publicar textos, publicar contestações à coroa, ao domínio metropolitano e se tornassem eventualmente independentes. Então, Portugal manteve um estrito controle de publicações, da circulação de textos, com existência de censura e com a proibição mesmo da existência de prensas tipográficas. Isso muda em relação ao Brasil em 1808. Por quê? Em 1808, como todo mundo sabe, com as invasões napoleônicas na Europa, né, na Espanha, em Portugal, o que a coroa portuguesa faz? Sai da Europa, né, sai de Portugal e vem se instalar no Rio de Janeiro. Então, em 1808, o príncipe regente, Dom João, Dona Maria, né, chamada Dona Maria a Louca, a Rainha Louca, eles se estabelecem no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro passa a ser a sede da monarquia portuguesa no mundo. Ou seja, do Rio de Janeiro, o governo português tem o controle sobre todas as colônias lusitanas no mundo inteiro. Portugal, o governo português, tinha também uma necessidade para o seu próprio funcionamento burocrático de quê? De ter uma imprensa, de ter um órgão oficial. Então o que vai acontecer? O jornal que era o Diário Oficial de Portugal, que era publicado em Lisboa, a Gazeta de Lisboa, passa a ser publicada no Rio de Janeiro a partir de 1808. É a Gazeta do Rio de Janeiro, que passa a ser publicada então como o primeiro veículo de comunicação impresso no Brasil, né? Então, o nascimento da imprensa no Brasil tem aí como um marco inicial a publicação da Gazeta do Rio de Janeiro, que era um órgão oficial da coroa portuguesa instalada no Rio de Janeiro. Então,
É a partir daí, é a partir de 1808 que a gente vai ter um início de um funcionamento regular de uma imprensa no Brasil, né? Primeiro, a partir desse órgão oficial e, posteriormente, o surgimento de outros veículos, né? Ali ao longo do século XIX, a imprensa vai ter um papel importante justamente no processo de independência do Brasil em relação a Portugal, né? Ali a partir de 1820 até 1822. Inclusive, a gente vai ter uma participação importante do Hipólito da Costa, né, que era um jornalista nascido na América Portuguesa, né, naquilo que viria a ser mais tarde considerado Brasil, e ele começa a publicar na Europa um jornal chamado Correio Brasiliense, que não é o Correio Brasiliense de Brasília atual, né? Mas Brasiliense era como se chamavam os brasileiros na época. Nem existia um nome ainda para designar os naturais do Brasil. Mas enfim, ali nessa época começa a surgir uma imprensa que vai ser menos uma imprensa informativa, né, para informar as pessoas dos fatos, mas vai ser mais um local de discussão, de formação de opinião pública, de discussão política e que vai influenciar muito nos rumos políticos do Brasil. Aliás, ao longo de todo o século XIX e de boa parte do século XX, essa vai ser uma marca da imprensa brasileira, né? Mais do que uma imprensa informativa, né, para informar a população, os cidadãos, as cidadãs dos fatos, das ocorrências, o importante vai ser dar uma opinião, ter um posicionamento político, se engajar em questões públicas, né? Então, os jornais vão ser muito partidários, né? Isso, obviamente, serve para atender interesses dos seus proprietários, das facções políticas, mas essa imprensa aguerrida vai ser importante também em várias frentes cidadãs, né? Por exemplo, no século XIX, no Brasil tinha escravidão. A escravidão era legalizada até 1888, né? Até o finalzinho do Império. Uma das grandes frentes de batalha, né, na luta contra a escravidão vai ser também a imprensa, né? Um dos veículos citados aí no texto de vocês, na apostila Imprensa Escrita no Brasil, do professor AJ, vocês vão ver a Revista Ilustrada, do Angelo Agostini, né, um jornalista de origem italiana, que vai ter uma importância muito grande no final do Império, né, no final do século XIX e no iniciozinho da República, que é a Revista Ilustrada. Essa Revista Ilustrada, como o próprio nome diz, era uma revista que saía, né, periodicamente, portanto um periódico ilustrado, né, com desenhos do Angelo Agostini, e ali vai ter muita campanha abolicionista, muitas charges, muitos desenhos, né, que a gente conhece, que a gente usa hoje para estudar o período da escravidão e dessa luta política. Muitos desses desenhos são desenhos do Ângelo Agostini, né, que são charges, por exemplo, que ilustram ainda muitos livros didáticos, né, muitas obras sobre o período da escravidão no Brasil. No século XX, o jornalismo, né, tanto os jornais quanto as revistas, ainda vão ser muito politizados, né, muito aguerridos, e inclusive os poderes políticos que se estabelecem no Brasil percebem isso e vão ter que lidar com isso de alguma maneira, né? Por exemplo, a gente vai ter ali na década de 30, na época do Getúlio Vargas, a criação de um departamento de imprensa e propaganda que vai ser não só um órgão que vai fazer propaganda do regime do Getúlio Vargas, mas vai ser também uma forma de cercear, né, de controlar o funcionamento da imprensa, sobretudo através da censura mesmo, né? A gente vai ter ali, durante o governo Vargas, entre 1937 e 1945, a gente tem um regime ditatorial, né, a chamada ditadura do Estado Novo. Muita gente acha que a ditadura no Brasil foi só a mais recente, né? Essa que terminou em 85, que é chamada de ditadura militar ou ditadura civil-militar, que iniciou em 64. Mas a gente teve uma outra ditadura anterior, muito violenta também, né?
que foi a ditadura da era Vargas, o chamado Estado Novo, inclusive com uma aproximação, com uma simpatia pelos regimes fascistas da Europa, né? Pelo regime do Mussolini na Itália, pelo regime nazista da Alemanha. O governo Vargas, vários órgãos do governo faziam muitos elogios ao nazismo, ao fascismo e tentavam adaptar aqui de alguma maneira o governo brasileiro a esses princípios. E nesse período havia uma dura censura também à imprensa, né, ali nos anos 30, nos anos 40. Né, como eu disse, essa ditadura do Estado Novo vai durar entre 1937 e 1945. Aliás, uma ditadura que, para se instaurar, usava muita desculpa de a necessidade de combater os comunistas são um perigo, né? Havia muito esse discurso dando base para a criação daquela ditadura. Assim como na ditadura seguinte, de 64, houve muito essa tentativa de justificar também, né, um golpe de Estado, a imposição de uma ditadura e de uma censura a um suposto perigo comunista do Brasil se tornar um país comunista. Né? Então, embora o comunismo não tenha feito muito sucesso no Brasil, o anticomunismo sempre fez muito sucesso e deu base aí à criação de regimes ditatoriais. Aliás, ah, nesse período, né, no período posterior, na segunda ou terceira ditadura que nós tivemos, porque a gente também tem um período ditatorial lá no início da República, no finalzinho do século XIX, mas nessa ditadura mais recente, na de 64, que depois o governo João Goulart instaurou um regime militar que durou 21 anos no Brasil, a gente teve novamente um reforço da censura contra a imprensa. Né? E é muito interessante porque boa parte da imprensa brasileira, durante o governo João Goulart, de alguma forma pediu o golpe militar, pediu intervenção, pediu uma derrubada do governo João Goulart, né, que era acusado de tentar implantar o comunismo no Brasil, embora ele não fosse comunista, mas de qualquer maneira a gente tem aí uma censura aos próprios jornais, muitos deles jornais que apoiaram o golpe militar, que apoiaram a ditadura a ditadura que se instaurou, né, em 1964. Então isso é uma coisa interessante de observar. O jornal o Globo, o jornal A Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, vários desses jornalões, né, que apoiaram o golpe, que eram críticos ao governo derrubado, que foi o governo de João Goulart, foram jornais que posteriormente foram submetidos à censura, né, justamente com a desculpa de que por parte da ditadura, né, do governo militar, a necessidade de conter o comunismo, os subversivos, né, como a ditadura militar chamava os seus críticos nos anos 60 e nos anos 70. Você tem uma lei de imprensa em 1967, você instaura também uma censura prévia em 1970, ou seja, não só os jornais ou revistas podiam ser recolhidos depois de publicados, mas em 1970 a gente tem a censura prévia, ou seja, havia agentes da ditadura dentro das redações dos jornais que analisavam o material antes do material ser publicado, para saber se podia ou não ir a público, né? Ir à imprensa de fato. Então esse foi um período bastante complicado, bastante duro, né, para a produção jornalística, né, para a produção de jornais, revistas no Brasil. Esse período aí, a partir de 1967 até 1970, 72, né, é o período mais grave, mas de fato a censura continua operando oficialmente até o fim da ditadura e só é abolida de fato no Brasil com a promulgação da nova Constituição de 1988. Né? Ali, ainda no final do período ditatorial, existe uma série de tentativas de fugir a essa censura. Né? A gente tem no Brasil a criação de diversos órgãos de imprensa, que são órgãos muito pequenos, né?
ah, com uma orientação mais de esquerda, contrária à ditadura, como o Pasquim, que era um semanário, né, era uma revista de humor, o Ziraldo, né, publicava lá, o Jaguar, vários cartunistas, jornalistas que se tornaram muito importantes no Brasil, né, no final dos anos 70 até os anos 80, e que são importantes até hoje, atuaram nesses pequenos veículos de resistência, né, o jornal Opinião também, o Movimento, que eram veículos importantes naquele período. A gente só vai ter, portanto, uma imprensa livre, de fato, dessas amarras da censura do Estado no Brasil a partir de 1988, o que ah, provavelmente muitos de vocês ainda não haviam nascido, mas é algo muito recente na história do Brasil, né? Hoje, as tiragens dos jornais, né, dos veículos impressos, como revistas, essas tiragens caíram muito, né, se vende pouco esse tipo de jornal, né, na sua forma física, mas boa parte desses veículos, dos veículos impressos, acabaram migrando para a forma digital, né, para a internet e por aí vai. Então, eles hoje estão mais presentes na sua forma digital. Bem, isso foi em relação à imprensa, né, a imprensa escrita no Brasil, a gente falando mais de jornais e de revista. Uma outra parte importante também da mídia de massa ou da comunicação de massa é o rádio e a TV, né? Aí vocês também têm ah, textos obrigatórios no AVA que falam um pouco sobre isso, né? Sobre rádio e sobre a TV. Vamos falar um pouquinho deles. Vamos falar primeiro sobre o rádio, né? Aí na ordem cronológica, quem veio primeiro. Bem, o rádio, outra mídia de massa, assim como nós falamos na época que tratamos de fotografia ou do cinema, tanto o rádio quanto a televisão são meios de comunicação, formas de comunicação, mídias, né, que surgem a partir da convergência de diversas invenções, diversas descobertas, né? Então a gente pode dizer que assim como na descoberta dos meios de comunicação visual, né, como os mais antigos, como a fotografia e o cinema, que foram invenções coletivas, o rádio e a TV correram também o mesmo percurso, né? Ou seja, são vários inventores, vários estudiosos atuando em áreas diferentes, né? Por exemplo, em estudos de física relativos à eletricidade, em estudos de química, né, relativos aos materiais, os materiais condutores, estudos sobre a ótica, né, sobre essa parte da física. Então, são vários inventos, vários estudiosos que vão desenvolvendo, né, técnicas e tecnologias que vão convergindo para a criação de uma nova forma de comunicação. No rádio, isso acontece dessa forma, né, na comunicação radiofônica. Bem, ah, tanto o rádio quanto a televisão, assim como a fotografia, né, elas têm a ver também com o desenvolvimento do conhecimento científico no século XIX. Vocês lembram que nós falamos há pouco tempo de como o século XIX é importante do ponto de vista da indústria, da industrialização, né, essa segunda revolução industrial, a população urbana. Então você tem um desenvolvimento científico, tecnológico muito grande no século XIX que vão desembocar na virada do XIX para o XX nessas invenções, né? Por exemplo, a gente tem o Tesla, né, nos estudos sobre eletricidade, de transmissão de ondas eletromagnéticas, tem o Maxwell, o Hertz, o Marconi, né, o Marconi que está muito associado aí a essa transformação, a invenção que a gente vai chamar de rádio, né? O Marconi vai patentear ali em 1896 a chamada telegrafia sem fio, né? O Marconi, o italiano. O que ele está fazendo? O que é essa telegrafia sem fio? É exatamente o que o nome diz. Ele inventa um aparelho, né, a partir
da junção de diversas técnicas, diversos outros inventos, inventa um aparelho capaz de emitir e receber sinais pelo ar, né, esses sinais eletromagnéticos. E no início, ali no final do século XIX, até a primeira década do século XX, o rádio vai ser utilizado para isso, como uma forma de comunicação telegráfica, sobretudo para navegação, né? Por quê? Porque, sobretudo no hemisfério norte, onde você tinha uma navegação muito ativa, né? Navios de passageiros, de mercadorias entre a Europa e a América, você não tinha uma forma muito confiável de comunicação entre o navio e a terra. Agora você tem, né? Antes você tinha o quê? Apenas os faróis. Os faróis, as boias, né, com um sinal luminoso ou com um sino que orientavam os navegantes, né, quando chegavam em determinadas regiões, para saber se essa região era navegável ou não, se havia algum acidente no qual o navio, algum acidente geográfico, uma pedra, uma rocha, um iceberg, né, onde esse navio poderia se chocar. Agora não, agora você tem essa forma de comunicação entre o navio e a terra firme, que é a comunicação através do rádio, né? Então, um dos grandes usos iniciais do rádio, ou desse telégrafo sem fio, vai ser essa orientação para navegação, né? Inclusive, no naufrágio do Titanic, que é em 1912, ou seja, no início do século XX, na segunda década do século XX, você tem a transmissão da notícia e da situação através de rádio, né, do navio para a terra. Inclusive, logo no dia seguinte, você tem estampado no New York Times, na primeira página, o acidente com o Titanic. Tinha acontecido no oceano, mas a transmissão da informação já tinha acontecido para a Terra. O pedido de socorro, né, foi feito pedido de socorro através do rádio. Então, uma coisa importante que essa comunicação radiofônica vai trazer vai ser essa característica do imediatismo. Você tem uma transmissão automática de um sinal, né, imediatamente, sem a necessidade de um fio, né, porque você transmite pelo ar. Então o rádio vai ser muito importante por conta disso. Ainda ali na segunda década do século XX, entre 1914 e 1918, a gente tem a Primeira Guerra Mundial e o rádio vai ser utilizado para transmissão de informações militares também, né? Então vai haver esse uso. E o primeiro uso comercial do rádio, transmissão diária, né, com informações ou com músicas ou com qualquer tipo de programa, a gente vai ter a partir de 1920, né? Ou seja, esse ano, em 2020, um serviço comercial de rádio ele está completando 100 anos, está completando um século agora, né? E foi nos Estados Unidos, né? A Westinghouse criou a primeira estação de rádio, o primeiro serviço de rádio de forma comercial. A partir dali, as pessoas começam a desenvolver essa cultura do rádio, né? De se reunir para ouvir rádio, para ouvir notícias, para ouvir um programa de ópera, né? Ou uma encenação teatral que era transmitida. E era muito interessante, porque o rádio era um aparelho muito grande, né? Hoje todo mundo tem rádio no celular, né? Você ouve rádio em qualquer lugar, mas o rádio era um aparelho grande, era um móvel que você colocava na sala, né? Como se fosse um, um criado mudo, né? Ou um buffet, né? Um daqueles móveis grandes que as pessoas ainda usam, né? Na sala ou no quarto, e as pessoas se reuniam, né, em torno daquele objeto para ouvir a transmissão. E é muito interessante porque as pessoas se vestiam, colocavam roupas especiais, né? Mulheres colocavam vestidos, né, de noite, de sair, homens colocavam seus ternos para ouvir o programa de rádio na sala. E era muito interessante também porque nem todo mundo possuía um aparelho.
Então as pessoas convidavam umas às outras, né, vizinhos, amigos, para irem à sua casa ouvir o programa de rádio. A partir daí você começa a ter um desenvolvimento de vários tipos de programas, né, nisso que vai ser conhecido como, de fato, uma cultura do rádio. Música, notícia, histórias narradas, né? Muitos livros eram lidos em capítulos, né? Assim como as novelas, né? Então você começa a criar também uma espécie de esfera imaginária da televisão não, perdão, do rádio, justamente porque você não tem a visão, você tem só o som, a história, e você cria uma imagem na sua cabeça sobre aquilo que está sendo contado, sobre aquilo que está sendo narrado, né? E isso vai aguçar muito a curiosidade, a imaginação das pessoas. Ah, ali no início ainda do século XX, né, um pouco mais avançado aí, depois da invenção do rádio, na década de 1930, a gente tem um evento muito interessante que mostra como que as pessoas já tinham desenvolvido essa cultura do rádio, né? Foi uma coisa que aconteceu em Nova York em 1938. O que aconteceu ali? O Orson Welles, que era um grande diretor de cinema, né? Ele é o diretor de um filme sobre a imprensa também, né? Aliás, que vocês têm que ver, que se chama Cidadão Kane. Kane é K-A-N de navio, E de escola. Cidadão Kane. Ah, ele era um grande radialista também, né? O que ele vai fazer? Em 1938, às vésperas do Dia das Bruxas, o que ele vai fazer? Ele vai preparar uma adaptação e vai ler no rádio de um livro do H. G. Wells, do século XIX, que esse livro era A Guerra dos Mundos. É um livro de ficção científica no qual o H. G. Wells contava uma invasão alienígena na Terra. Então, o que o Orson Welles vai fazer em 1938? Vai ler uma adaptação desse livro como se fosse uma notícia de jornal, como se de fato os alienígenas estivessem invadindo a Terra, estivessem invadindo os Estados Unidos. As pessoas que estavam ouvindo aquilo acreditavam que era uma transmissão jornalística, né, que entrou. Interrompemos agora a programação para informar que está acontecendo algo assim, assim, assado. Como aquele plantão do Jornal Nacional, né? Tan, 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 e as pessoas param para ouvir. E as pessoas ficaram desesperadas, porque as pessoas realmente acreditaram que o mundo estava sendo invadido por alienígenas. Então você tem um caos instalado em várias cidades nos Estados Unidos, para onde esse programa era transmitido, com as pessoas desesperadas, correndo, fugindo. Então é muito interessante esse episódio com Orson Welles, né, com a Guerra dos Mundos, essa transmissão em 1938, porque mostra o poder que o rádio já tinha e a credibilidade que ele já tinha em 1938. Né? No Brasil, a rádio vai chegar de uma maneira definitiva em 1923. A primeira transmissão radiofônica no país foi no ano anterior, em 22, quando se comemorava o centenário da independência brasileira. Mas o primeiro serviço regular de rádio vai surgir em 1923 com a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Essa rádio tinha uma certa peculiaridade, né? Porque era uma espécie de associação. Eram pessoas endinheiradas, sobretudo do Rio de Janeiro, que se reuniam e pagavam uma mensalidade para manter aquela rádio. Por isso, Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Era uma espécie de clube, né, organizado aí pelo Roquete Pinto e pelo Henri Morise. São pessoas importantíssimas, né, que são grandes pioneiros das comunicações no Brasil, né, do rádio sobretudo. Essa rádio, né, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, ela tinha um fim educativo, ela tinha um fim muito erudito e também bastante elitista. Né? Qual era a programação dessa rádio? Tinha noticiário, né, tinha um jornal,
mas tinha também música erudita, né, como óperas, né, músicas eruditas em geral, palestras, né, de especialistas, de acadêmicos, leitura de obras clássicas da literatura brasileira, cursos de língua estrangeira, como curso de alemão. Era uma coisa feita pela elite e para audiência da própria elite, ou seja, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, ela não tinha nenhum caráter popular, não tinha nenhuma penetração nas classes mais populares, as pessoas em geral não se interessavam por aquilo. Imagina, né, se você hoje cria uma rádio no Brasil, onde a programação principal dela vai ser ópera e aula de língua alemã. Bem, vai ser bastante útil, mas eu não sei se ela vai ter muita popularidade. Posteriormente, essa rádio vai ser incorporada, né, pelo governo e é a Rádio MEC, a rádio do Ministério da Educação. O que acontece é que na década seguinte, na década de 1930, justamente na época do governo Vargas, a gente vai ter uma transformação no caráter da radiodifusão do Brasil. Ela deixa de ser uma radiodifusão muito voltada apenas para a elite e para esse aspecto mais elitista, e ela se torna uma rádio mais comercial. Por quê? Em 1932, o Getúlio Vargas regulariza ou regulamenta o uso de publicidade nas rádios, ou seja, as rádios agora podem fazer propaganda, podem ter comercial. Então isso vai mudar o caráter das rádios. Por quê? Porque agora as rádios elas querem ter comerciais, ter anunciantes, para quê? Para ter renda, para ter uma renda cada vez maior. Então, como que você ganha dinheiro com anúncios? Tendo uma audiência muito grande. Então, o que começa a acontecer a partir de então, a partir de 1932, as rádios comerciais não podem mais se dar ao luxo de ter uma programação elitista só para uma pequena parcela da população. Agora a rádio tem que ser popular, porque tem que atrair audiência, com isso se atrai anunciantes, né? Então a gente tem uma mudança. Então, a partir da década de 30, década de 40, a gente vai ter a chamada Era de Ouro do rádio brasileiro, né? Com grande presença de música popular, né? Cantores, cantoras famosíssimos, né? Compositores que até hoje a gente venera e que são clássicos da música popular brasileira, vão aparecer e ter destaque justamente nesse período. Não é à toa que é época de grande destaque de pessoas que vão surgir como a Emilinha Borba, né, a Marlene, a Carmen Miranda, né, que são grandes nomes aí da era do rádio, né, o Orlando Silva, as próprias composições do Noel Rosa, né, ou seja, essa música popular brasileira de raiz que vai aparecer aí por conta do rádio, vai ter muito espaço aí, né? A gente vai ter música, programas de auditório, a radionovela. Hoje o Brasil é muito preso às novelas, né? As novelas que fazem sucesso na Globo são grandes eventos nacionais, mas isso começou no rádio, né? Então existiam os fanáticos pelos rádios, pelo rádio, pelas atrizes, pelos atores, os fã-clubes, né, que vão aparecer, as revistas do rádio que também vão aparecer fazendo fofoca, né, sobre as cantoras, os cantores, fazendo intriga, né? Ah, então isso começa a aparecer aí na década de 30 e de 40 por conta do rádio. E obviamente o próprio Getúlio Vargas também vai fazer um uso também do rádio, né? Na época do Estado Novo, nós já falamos, né, quando falávamos de imprensa escrita, do Departamento de Imprensa e Propaganda, né, a censura, o controle, mas nós vamos ter também propaganda do governo através do rádio, né? O Getúlio Vargas ele fazia, por exemplo, todo ano no Dia do Trabalhador, no dia 1º de maio, ele fazia um discurso no estádio de São Januário, né? Não existia ainda o Maracanã, e esse discurso era transmitido por rádio, né? Eles faziam regularmente, né, discursos
foi criada a Hora do Brasil, né, que ainda existe, né? Foi criado em 1938, né, justamente nessa época. Isso era uma cópia também que o Getúlio Vargas fazia dos regimes fascistas, nazistas na Europa, né? O Mussolini também se utilizava de rádio, o Hitler também se utilizava de rádio, vai se utilizar de televisão também. Então, existe um desenvolvimento da cultura popular a partir do rádio, né, a partir desse momento. Um outro invento que também corre mais ou menos esse mesmo percurso vai ser a televisão, né? A televisão, ela é resultado de uma série de invenções, de descobertas, né? A partir do final do século XIX, início do século XX, também está na esteira desse mesmo desenvolvimento industrial, tecnológico do século XIX, estudos na área da física, da química. A gente vai ter, por exemplo, Paul Nipkow, que vai estudar essa coisa da transmissão de imagens, né? Vários outros estudiosos, como John Bayard, na Escócia, o Charles Jenkins, nos Estados Unidos, ali na década de 10, na década de 20. E a partir de 1920, a gente já tem uma técnica bastante estabelecida da transmissão de imagens via uh, meio eletrônico, né? Então, a partir da década de 20, sobretudo a partir de 1927, 28, a gente já tem a tecnologia da televisão. E o primeiro modelo de televisão a ser produzido em larga escala para venda, né, comercial, ou seja, já fora da questão das pesquisas, do uso laboratorial, vai ser na década de 1940. Então é só a partir da década de 40 que a gente tem uma produção regular de aparelho de televisão, né? E é muito interessante, depois vocês deem uma olhada na internet, nos primeiros modelos, né, de televisão, você vai ver que eles são uns móveis imensos, né, umas caixas de madeira e uma tela pequenininha, né, uma tela desse tamaninho, que era preciso muita tecnologia para conseguir criar uma imagem em uma tela bem pequena. Os primeiros serviços regulares de transmissão de TV vão aparecer na década de 30 ainda, né? A gente tem a transmissão na Alemanha, inclusive pelo regime nazista, né? A partir de 1935, e na Inglaterra um serviço regular a partir de 1936. E a partir daí a gente vai vendo, né, entre as décadas de 30 e 40, a criação de dois modelos diferentes, né, de sistema de televisão. A gente tem um modelo público, né, no qual é o poder público que mantém a transmissão, que controla a programação, né, de alguma maneira. Por exemplo, no caso alemão era assim e no caso inglês também. Aliás, no caso inglês, eles ainda têm essa mesma rede, que é a BBC. A BBC foi criada ainda quando havia só o rádio e depois ela continua existindo também como rede de TV, né? Uma rede pública. Então, na Inglaterra, por exemplo, a principal rede de TV e de rádio é pública, é a BBC. Então, todo mundo que vive na Inglaterra paga um imposto para a manutenção das estações de rádio e de TV da BBC. É claro que existem também as privadas, mas a principal é a pública. Então, você tem, tanto para rádio quanto TV, a BBC 1, 2, 3, 4. Então, eles não dependem de anunciantes. Eles não têm um fim comercial. Por quê? Porque ela é mantida, né, a BBC é mantida com um dinheiro público. Nos Estados Unidos e no Brasil, a gente vai ter um outro modelo, que é um modelo privado comercial, né? Embora a gente tenha tanto nos Estados Unidos como no Brasil TV pública, né? Existe TV Brasil, né, aqui, existem as TVs públicas estaduais, como a TV Cultura em São Paulo, né? Existia a TVE no Rio de Janeiro.
existe na Bahia também. Nos Estados Unidos também existe uma rede de TV pública, redes públicas locais de TV. Mas as grandes redes, elas são privadas, elas são comerciais. Elas funcionam a partir de anunciantes. Então, no caso brasileiro, né, o grande domínio em relação aos meios de comunicação de massa, tanto a rádio, quanto TV, quanto a imprensa escrita, no caso brasileiro, existe um domínio privado. Né? São grandes empresas, né, muito ricas, muito endinheiradas, que monopolizam grande parte desses meios de comunicação. Né? No Brasil, por exemplo, você tem 5 grandes empresas que dominam quase toda a comunicação. Nos Estados Unidos, isso é mais pulverizado, mas os meios também são controlados pela iniciativa privada. No caso da Inglaterra e de outros países europeus, você tem um modelo diferente, né, onde a maior parte desses meios de comunicação de massa estão nas mãos do poder público. Né? Isso com uma série de leis, de regulamentações, né, que o governo não pode interferir, por exemplo, na programação, mas existe um controle público, né, ou seja, da população em geral, em relação a essa programação, a esses meios. Né? Bem, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês, né, por enquanto, sobre esses temas, mas mais importante do que vocês verem esse vídeo é vocês lerem os textos que estão marcados lá como obrigatórios. Então, não deixem de fazer isso, esses textos vão ser cobrados nas próximas provas, tá? Na V2 e na V3. Então, prestem atenção nas tarefas, nas atividades que eu vou postando. Eu sempre estou online no horário das nossas aulas, né? Pelo chat do AVA. Então, falem comigo por lá, me mandem mensagem, eu vou responder, vou tirar todas as dúvidas, dúvidas ou sobre o conteúdo, ou sobre a nossa rotina, sobre burocracias. Falem comigo pelo AVA, no horário da nossa aula, eu vou estar lá. E é isso. Estou com saudade, espero vê-los e vê-las em breve. Estamos vivendo um momento difícil, mas isso vai passar, né? Então vamos nos falando até lá. Então, até breve. Tchau, tchau.